Esteja você cansado ou não em relação ao tema eleições 2018, não tem como a gente fugir disso aí, né? E sim, o Boletim Sobrevivencialista vai falar muito sobre isso hoje. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Boletim da Semana. Hoje temos algumas notícias interessantes após o final do primeiro turno das eleições de 2018. Temos aqui várias notícias interessantes, então sem muitas delongas, vamos lá. O dólar cai para 3,72 após resultado do primeiro turno. Nessa segunda-feira, dia 8, ele começou em queda ante o real e chegou a 3,72 às 9h30 da manhã. O resultado foi influenciado pelo resultado do primeiro turno na eleição presidencial, onde o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, recebeu votação expressiva. A participação do partido de Bolsonaro no Congresso Nacional também teve peso na queda da moeda. O PSL conquistou a segunda maior bancada. O cenário animou os investidores que torcem por um candidato considerado mais reformista no Palácio do Planalto. Se você não está sabendo, Bolsonaro recebeu aí 46,04% dos votos válidos, enquanto o segundo lugar, o petista Fernando Haddad, vai disputar no segundo turno com o Bolsonaro, ficou com 29,26% do total. No que tange as cadeiras na Câmara dos Deputados, o PT ficou com 57 cadeiras, enquanto o PSL com 51 cadeiras. E olha só que interessante. Às 9h14 da manhã, hoje no dia 8/10, o dólar recuava 2,68% a 3,75 na venda, depois de terminar na sexta-feira em queda com 1% apenas. Ou seja, o dólar está caindo cada vez mais, chegando ao maior recuo semanal desde março de 2016, apenas por essa breve capacidade, esse vislumbre de uma mudança no cenário político. Maravilha, né? Maravilha. Bolsonaro e Haddad se enfrentarão no segundo turno. Óbvio que eu tinha que colocar isso aqui também para vocês, né? Essa onda de apoios que impulsionou o Bolsonaro na última semana antes do primeiro turno foi grande, mas não foi grande o suficiente para terminar o jogo, né? Ele não ganhou no primeiro turno, mesmo com 99,95% das urnas apuradas, tá? Contudo, ainda assim, uma série de candidatos associados ao nome do Bolsonaro tiveram um desempenho muito superior do que o que as pesquisas indicavam. O pessoal sempre dizia, né, que as pesquisas eram fraudadas, aquela coisa toda. Tá aí mais uma comprovação de que muitas vezes as pesquisas de Ibope, Datafolha, etc. não representam a realidade. Já Haddad amealhou até agora 29,26% dos votos válidos, conseguindo a grande parte da sua aprovação na região Nordeste, o berço do homem que o colocou na corrida, Luiz Inácio Lula da Silva. O Jair Bolsonaro se associou à figura de novidade política, mesmo já sendo um congressista desde 91, e ele ganhou para si o rótulo praticamente de lutar especificamente contra as premissas que o PT traz e promete quebrar o sistema. Já o ex-prefeito, que é o Haddad, apresenta-se como um redentor das políticas do seu partido durante a era Lula, buscando esquivar-se do desastre econômico legado por Dilma Rousseff. Tudo bem que no plano de governo dele, você vai ver que ele coloca a culpa toda no Temer, né? Mas enfim, se você quiser entender melhor o que cada um desses candidatos defende para o seu país, eu vou deixar o link na descrição e nos cards aqui em cima os planos de governo sendo analisados por completo. Tá lá 1h40 de vídeo falando de cada pauta de cada um dos candidatos para você ter um voto consciente. Vale lembrar que nessa brincadeira aí, nessa polarização nacional, nós tivemos uma particularidade nessas eleições que foi o fiasco do PSDB. O partido apoiou e aliou o Temer no ano passado, o que de certa forma o prejudicou, e o Alckmin, por conta disso, teve o pior desempenho da história do partido em eleições presidenciais, com apenas 4,76% dos votos válidos. Aí você tem Marina Silva, que acho que conseguiu 1% também, o negócio ficou bem feio para todo mundo, além de Bolsonaro e Haddad, tá?
Ciro Gomes provou uma certa resiliência ao longo da corrida, mas o PT, na verdade a prevalência do PT e de Bolsonaro no Nordeste não deu espaço para o seu crescimento, tendo 12,47% dos votos válidos. Uma eleição altamente polarizada, com propostas praticamente contrárias, então eu estou bem interessado para ver como é que a mídia vai se comportar a partir de agora. Uma notícia muito boa, eu diria que figurões não se reelegem para o Senado em 16 estados e no Distrito Federal. Olha só, ao menos 20 candidatos do Senado Federal que disputavam reeleição em 16 estados no Distrito Federal não conseguiram se reeleger e renovar os seus mandatos. Caras como Valdir Haupt, por exemplo, que ganhou em 2010, se eu não me engano, isso com 34% dos votos, só teve 5,94%. Romero Jucá também ficou fora. Na lista dos políticos tradicionais que não conseguiram renovar os seus mandatos ao Senado Federal estão Eunício Oliveira, do MDB, o senador pelo Ceará Cristóvão Buarque, Magno Malta, Ricardo Ferraço, Edson Lobão, Roberto Requião no Paraná e Lindbergh Farias do PT no Rio de Janeiro. Não só isso, mas é claro, outros candidatos, como outros políticos tradicionais, como a ex-presidente Dilma Rousseff, e também Sarney Filho, que era candidato ao Senado do Maranhão, e Eduardo Suplicy do PT, que já foi senador por 3 mandatos em São Paulo, não conseguiram voltar para a cadeira do Congresso Nacional. Que bom, eu diria, a renovação sempre é muito bem-vinda, mas por outro lado aí temos pessoas no Espírito Santo elegendo pessoas bizonhas, né? A maioria dos estados renova mais da metade da bancada na Câmara. Ou seja, a população brasileira de fato está clamando por uma renovação política e isso se mostra nos votos. Olha só, a maioria dos estados renovou mais da metade da bancada eleita na Câmara dos Deputados na eleição do domingo. Os estados campeões em caras novas foram o Distrito Federal e o Mato Grosso, que tiveram, olha só, 87,5% de renovação em relação aos eleitos em 2014. É realmente uma renovação gigante, gigante mesmo. Já por outro lado, nós temos obviamente aqueles que não estão nem aí com a paçoca, que são os estados com a menor taxa de renovação, até o fechamento da reportagem onde nós pegamos aqui, que é o Piauí, que renovou 40%, o Rio Grande do Sul, que renovou 41%, São Paulo 46% e Paraná 40%. Nos demais estados, as taxas de renovação para a bancada na Câmara foi de 50% ou mais. Muita gente acha que é a presidência que determina tudo o que acontece num país, mas quando a gente está mudando de maneira vasta as câmaras de deputados e Senado também, nós com certeza estamos causando uma grande mudança nesse país, independente do resultado do segundo turno das eleições. Só essa mudança aqui já pode dar guinadas muito positivas para o nosso país. E para finalizar, é claro, a polêmica que todo mundo diz, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender o que é verdade e o que não é. Eleitores reclamam de possíveis fraudes nas urnas eletrônicas. Houveram aí diversos vídeos divulgados nas redes sociais que mostram eleitores indignados por não conseguirem votar em seu candidato. Inclusive, teve um rapaz, que é um vídeo que viralizou desse, relatou, um rapaz da cidade de Serra, no Espírito Santo, relatou uma possível fraude na urna eletrônica da seção 136, na Escola Municipal Dr. Feu Rosa. Nesse vídeo, ele mostra dizendo que não conseguiu votar em seu candidato à presidência. Segundo ele, abre aspas, não aparece nem o nome e nem a foto do Bolsonaro. Eu aperto 17 e dá fim de votação. Segundo ele, o mesmo aconteceu com outras pessoas que votaram nessa mesma sessão. O pessoal já reclamou e não cancelaram a urna. E aí uma série de outros colocam aqui. É claro que no meio tem muita montagem, mas por conta da quantidade de fake news que permeia o nosso mundo atualmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Não dá para saber o que é verdade e o que não é mais, o que é uma grande pena. Mas de fato são milhares de denúncias que são preocupantes, né? Eu tô nervoso porque isso é um absurdo. Eu tô nervoso porque isso é um absurdo. Eu chamei a polícia aqui, a polícia está aqui, eu tô fazendo um boletim de ocorrência. Quando vai votar no Bolsonaro, aqui tá o mesário. Quando tá votando aparece o Bolsonaro. A gente, não existe a tecla que confirma pro Bolsonaro. Existe só gravando e iniciando o áudio. Todos os candidatos. Deputado estadual aparece o número e confirma. Deputado federal confirma. Governador confirma. Chega na hora do Bolsonaro, aparece a foto dele, mas não aparece a tecla confirma. Isso é fraude. Eu já chamei a polícia, estou fazendo um boletim de ocorrência e a gente tem que publicar isso aí porque nós estamos
num país democrático. Não está confirmando para presidente aqui. Duas pessoas foram votadas, fizeram com firma. Por mais de duas. A máquina não registrou uma pessoa. Nós falamos, bom, pode ser um problema, a pessoa se enganou, o marco foi errado, a pessoa se retirou, foi até o TRE, inclusive disse que ia fazer uma reclamação. Outra senhora que está aqui se dirigiu à urna, marcou os seus candidatos. E aí ela não registrou também. Só um pouquinho, senhor. Só tem informação mais detalhada. Aí o TSE do Tribunal Superior Eleitoral informou que a ministra Rosa Weber pediu para o MPF, Ministério Público Federal, investigar possíveis fraudes nas urnas eletrônicas, assim como a veracidade das imagens compartilhadas na internet. O órgão reforça que o eleitor que tiver problemas em sua votação deve comunicar imediatamente os mesários de sua sessão. Caso o problema não seja resolvido, o eleitor deve comunicar ao Ministério Público Federal ou à Polícia Federal. Ou seja, se você aí tiver numa situação no segundo turno e perceber que a urna não está correspondendo com o seu ato, não fique calado, denuncie. Essa é a forma que a gente pode utilizar para mudar o país. Todos vocês já sabem que a urna não passa em nenhum critério de segurança na maioria dos outros países do mundo, só a gente usa essa desgraça, então alguma coisa tem aí, a gente tem que ficar muito em cima para não dar margem para o desconhecido. Essas foram as notícias basicamente eleitoreiras de 2018 aqui no nosso boletim. Eu espero que semana que vem a gente possa variar mais os temas, mas de fato estamos falando do futuro da nossa nação e você vai ser impactado diretamente. E nós nos vemos na próxima semana, no próximo boletim. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.